Sejam muito bem-vindos. Aqui nesse vídeo eu vou te convencer a parar de reclamar imediatamente. Eu vou te mostrar como o ato de reclamar, o costume, o vício de reclamar, acaba prejudicando muito a tua saúde mental, interpenetra a parte física, é péssimo, tá? Eu vou ler aqui um texto que eu escrevi e depois eu vou comentar um pouco sobre ele. Se você der uma volta num parque, numa praça, ou caminhar pela praia de manhã, vai notar algo curioso. Tudo parece ocupar exatamente o lugar que lhe pertence. As folhas seguem o vento sem discutir o seu destino. A areia acolhe o mar sem protestar. E a maré se retira quando é hora. Nada ali luta contra o que acontece. Nada tenta controlar o inevitável. Há uma harmonia silenciosa, uma espécie de acordo natural entre os elementos. E nós que também fazemos parte dessa mesma criação, muitas vezes nos esquecemos disso. Vivemos como se fôssemos átomos isolados, desconectados, acreditando que tudo deveria se ajustar às nossas expectativas. Quando essa ilusão se quebra, nasce o impulso de reclamar. Reclamar não é apenas expressar um descontentamento. É, em certo sentido, um clamor contrário, uma resistência contra aquilo que nos acontece. Mas contra quem exatamente se dirige esse protesto? Contra o acaso? Contra a mesa que machucou meu dedinho? Ou, mais profundamente, contra aquilo que não conseguimos controlar? Do ponto de vista espiritual, reclamar é quase como um breve motim interior. Tentamos assumir o lugar do Criador como se pudéssemos administrar o universo com mais eficiência do que ele. Do ponto de vista emocional, é um gesto que nos retira da realidade e nos lança para um estado de luta interna. A irritação cresce, a mente perde estabilidade e a alma se desencontra de si mesma. Nada muda fora, mas algo se destrói e corrói por dentro. A verdade é simples e dura. A mesa continua sendo mesa que machucou o dedinho. O acontecimento continua sendo o mesmo acontecimento. O que muda é a posição do nosso coração. Quando reclamamos, perdemos o encaixe natural com a vida. Deixamos de ser parte da harmonia e nos tornamos um elemento dissonante, desconectado. Uma peça que, por não aceitar o seu lugar, emperra todo o mecanismo interior. Mas há um caminho possível. Podemos aprender a responder como a própria natureza responde. Não com a passividade, mas com confiança. Aceitar o instante, respirar dentro dele, da situação adversa que lhe ocorreu, reconhecer o que sentimos e só então agir com prudência e lucidez. Aceitar não é concordar com tudo, é simplesmente deixar de lutar contra aquilo que já é. E, curiosamente, é nesse gesto silencioso que a harmonia volta. Então, quando a gente fala de reclamar, aqui no texto eu cito que o ato de reclamar é um ato meio que de rebeldia, de revolta. E isso é real. Claro que aqui eu estico um pouquinho, né? Que assim você poderia estar dizendo que eu estou só reclamando que está calor, ou então estou só reclamando aqui que aconteceu uma coisa, eu esqueci algo no carro, esqueci algo em algum lugar. Tudo bem, mas esse ato de reclamar, ele vai colocando você num certo hábito de não aceitação da realidade, e aí entra numa frase muito popular, que é aquela coisa de chorar o leite derramado. No momento que você está chorando o leite derramado, você está lamentando que aquele leite derramou, você está deixando de usar o seu tempo, a sua inteligência, as suas forças e energias para pegar prontamente a jarra e não deixar que esse leite derrame por completo. Eu já tive essa experiência, não sei você. Mas quando nós reclamamos, nós nos rebelamos contra aquilo que já aconteceu. E de fato, aquilo que já aconteceu já é a base do nosso próximo comportamento. O nosso próximo comportamento tem que ser de solução. E quando eu reclamo, eu estou no passado, eu estou lamentando o que me aconteceu há um minuto ou há alguns segundos atrás. Então é fundamental que a gente treine a não reclamação. Aconteceu alguma coisa? Espera, sonda o tempo, aceita que aquilo de fato aconteceu e se prepara racionalmente para agir da melhor forma possível. Doutor Alexandre, mas eu sou muito emotiva, eu sou uma pessoa que dificilmente consigo manter a razoabilidade, a razão naquele momento e acabo metendo os pés pelas mãos. Então, se você tem um ímpeto, se você tem uma certa característica de imprudência, o que você precisa é,
antes de tudo, saber disso. Que você tem essa tendência a agir de modo imediato. Ou seja, que a razão não faz uma mediação entre a tua experiência e o teu próximo ato, o teu próximo comportamento. E você precisa treinar, colocar a razão entre esses dois momentos, em que eu recebo um golpe da vida e que eu ajo em direção à solução daquilo. E o que vai acontecendo com a pessoa que tende a não mais reclamar? Essa pessoa ela vai conseguindo, de fato, ter melhores comportamentos, melhores atitudes. E é como se a pessoa que reclama, ela exalasse um odor ruim. Imagina uma pessoa que não toma banho, que não passou desodorante, essa pessoa não está cheirando bem. A pessoa que reclama o tempo todo, ela exala um certo humor, ela exala um certo cheiro emocional ruim. Ninguém gosta de estar perto de quem está reclamando o tempo todo. Porque essas pessoas não têm um olhar para o futuro, não têm um olhar para aquele futuro mais ali imediato, mais pertinho, que ela tem que resolver aquela coisa. Mas ela está só lamentando. Ai, tá quente. Ai, não é do jeito que eu queria. E isso é péssimo. Tá? Então, quando a gente para de reclamar, nós começamos a aguentar as situações ruins que nos acontecem. Sim, a gente começa a aguentar esse processo, aguentar a dificuldade que aconteceu. A gente começa a exercer a virtude da fortaleza. Essa virtude da fortaleza, que tem algumas por suas anexas, tem, por exemplo, a virtude da paciência, que é justamente a musculatura emocional que nós estamos treinando e exercitando quando nos acontece algo ruim, nós ficamos firmes e aguentamos aquela situação. A virtude da paciência é manter uma certa estabilidade e a paz diante de uma adversidade pontual. Então, quando te acontecer algo ruim, saiba que você ou reclama e se revolta contra a vida, contra as circunstâncias, contra o seu azar, que é grande demais, ou contra Deus, e você começa a se fortalecer. Entenda, da mesma forma que você vai para a academia e você se esforça para ganhar peso, ou seja, você se expõe a um peso que te tenta amassar e você resiste àquela força, e ali você ganha aquela virtude, aquela força, aquele músculo, assim também é com as virtudes. Quanto mais você resiste, mais você vai conseguindo suportar, mais você vai ganhando uma musculatura emocional e até espiritual, mais você vai se tornando uma pessoa paciente. E depois você começa a perceber que antes, para algo te desestabilizar e gerar de ti reclamações, precisava ser algo até simples, até algo bobo. Daqui a pouco você começa a perceber, ora, eu já consigo não reclamar com aquela coisa que era simples. E depois as coisas vão acontecendo. Depois você vai crescendo nessa virtude e isso vai sendo notado por você e pelos outros. E o que isso vai gerando? Isso vai gerando uma pessoa mais estável, uma pessoa que, para que algo a derrube, essa pessoa precisa de mais problemas, né? Assim, não é qualquer probleminha que vai desestabilizar essa pessoa. E esse processo vai fazendo com que você seja forte. O desenvolvimento da virtude da fortaleza, que parte da decisão de não reclamar, essa virtude da fortaleza vai tornando você uma pessoa intrépida, uma pessoa que não treme por qualquer coisa, uma pessoa que tem uma certa estabilidade, que começa a ter, de certa forma, um senso de robustez e de força em que ela se percebe. E essa percepção da própria força vai gerando uma certa segurança em si mesma. Essa segurança em si mesma, essa força, ela vai interpenetrando a parte física e emocional. O teu psicofísico vai percebendo a tua segurança. E aquela tua ansiedade, aquela tua depressão, aquela tua inconstância, aquela tua falta de perseverança que é outra virtude anexa à virtude da fortaleza, você vai se percebendo mais forte, você vai se percebendo melhor. E os sintomas daquilo que antes te afligia, te gerava sofrimentos, eles vão se diluindo. Quanto mais fortaleza você vai criando, menos ansiosa você vai sendo. Por quê? Porque, lembrando aqui, a ansiedade é uma percepção da tua fraqueza. Então aqui eu não vou dourar a pílula, não. De fato, se você é ansiosa, se você é ansioso, é porque você é fraco mesmo. Uma das coisas que eu preciso te fazer aí, enquanto médico, claro, eu preciso te ajudar diminuindo os sintomas com medicamentos, com suplementações, mas eu preciso que você se desenvolva e cresça em virtudes.
É isso que vai te tornar uma pessoa forte, logo, segura de si, logo, uma pessoa que não padece de ansiedade, depressão e de outras coisas. É claro que existem questões mais complexas, mas a base emocional está aí. Então, decida hoje parar de reclamar. Decida hoje não mais reclamar. E eu te digo mais, aproveite os pequenos reveses, os pequenos infortúnios da tua vida hoje, porque a partir disso, a partir deles, você vai perceber. Eles são o halteres a partir dos quais você vai conseguir ganhar músculo, se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais eficiente, uma pessoa com melhor desempenho emocional, em todas as áreas da sua vida. A virtude da fortaleza, a virtude da paciência é excelente para todos nós, tá bem? Então, se você gostou desse conteúdo, eu gostaria que você clicasse no like, compartilhasse, mandasse esse conteúdo para quem você se interessa, para quem você acha que gostaria de ouvir ele, e a gente vai conversar muito mais sobre esse tipo de assunto, tá bom? Então eu te agradeço pela tua presença, e é isso. Vamos lá, se inscreve também no canal, a gente tá junto. Que Deus abençoe. Até mais.